E hoje o nosso foco, como você já está sabendo, o pessoal está chegando, a turma está entrando, sejam todos bem-vindos, muito boa noite a todos. E o nosso foco nessa noite vai ser o Sudeste da Ásia, uma região muito necessitada da graça de Deus, um lugar muito especial. E nós queremos aqui dar o nosso boa noite, a nossa saudação, inicialmente avisando a todos que nos bastidores aqui, cuidando da transmissão, está o Jonatas Hübner e conosco também Suzy Lee. Suzy, que é aí responsável pela área de missão, também de ensino e comunicação da IBNU, e que está conosco nessa noite especial, quando nós vamos falar com a nossa querida irmã Margareta, que vai ser entrevistada nessa noite. Então, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, o mundo todo, boa noite, Suzy. A palavra agora com você para dar continuação aí à nossa live desta quarta aqui na IBNU. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Muito bom ter mais um momento tão especial. Hoje realmente muita coisa especial para compartilhar, né, sobre o Sudeste da Ásia. Boa noite, Margareta, boa noite, pessoal aí que está com a gente, pessoal. A Margareta é nossa convidada aqui, já faz um bom tempo que a gente conhece, acompanha, né, o trabalho da AME, e hoje eu queria fazer algumas perguntas, Margareta. Conta um pouquinho sobre você, quem é a Margareta, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, né, na sua vida aí. Boa noite. É um grande prazer poder estar com vocês essa noite e compartilhar um pouco sobre o que Deus tem feito no lugar mais longe do Brasil, no outro lado do mundo, literalmente pela distância, e o mais longe, que é o Sudeste da Ásia. Meu nome é Margareta. Eu sou brasileira naturalizada, há 50 anos morando no Brasil, e nasci na Indonésia, de descendente chinês, misturada com sangue de balinesa. E vim para o Brasil em busca de paz, em busca de igualdade racial, no ano 69, porque no ano 65 em diante, vivi golpe de Estado, contra-golpe. No meio disso, mais de 500.000 de pessoas morreram. E sofrendo também de discriminação racial por ter sido misturada com sangue chinês. Na verdade, eu sabia que Deus me chamou para servir a Ele aos 14 anos de idade, quando a minha casa, por ser descendente chinês, foi atacada, a rua inteira, a cidade inteira, 10 cidades, todas as casas de descendentes chinês foram atacadas. E eu entrei numa crise existencial e perguntei ao Senhor Deus, qual é o significado de vida? Que tipo de mundo é esse? Eu não quero viver num mundo como esse, onde tem violência, tem discriminação só por causa da cor da minha pele, do formato dos meus olhos. E descobri a resposta seria exatamente porque o mundo rejeitou a Jesus. Porque tem muita gente no mundo que não conhece a Jesus, que é o príncipe da paz. Então, senti que naquela hora, na verdade, Deus me chamou para servir a Ele, para falar de Jesus para as pessoas. Mas como os anos foram muito de sofrimento muito grande, muito turbulento, muita violência, a minha universidade foi queimada,
Por um ano não podia sair na rua, não podia estudar. Virei uma moça amargurada. E busquei, então, um país para morar em paz. E fiquei sabendo que Brasil é um país onde todas as raças vivem, chamam até de panela de mistura de raças. E então queria saber mais sobre Brasil. E fiquei sabendo que Brasil não neva. Meus amigos foram para a Europa, ficando com muito frio. E que também no Brasil come arroz. Nós asiáticos comemos arroz 3 vezes por dia. Então eu falei para meu pai, pai, é para lá que eu vou. E meu pai falou, vamos, filha. E nós dois chegamos aqui em setembro de 69. Durante 22 anos, busquei ascensão, promoção profissional. Porém, a graça de Deus mudou o meu coração. O amor de brasileiro e o amor de Deus curou a minha amargura. E no chamado missionário, eu me ofereci para ser missionário para a Indonésia. No entanto, não podia, porque não tinha mais como voltar para a Indonésia para conseguir visto como missionária, sendo já brasileira. Estudei, fiz a teologia, terminei e continuei estudando e dando as matérias de missões. E no ano 91 comecei a dar matérias de missões, fiquei professora e treinadora de missões em muitas agências, várias escolas, seminários, centros de treinamento, porque naqueles anos o Brasil, a igreja brasileira, tinha descoberto que não são mais receptoras de missionários, mas que são capazes de enviar missionários para fora do Brasil. Porém, carecia de professores com experiência transcultural, por isso, mesmo recém-formada, fui convidada para treinar missionários brasileiros. E assim, por muito tempo, meu ministério era realmente treinar missionários brasileiros que queriam ir para outros povos. É muito fascinante viver aquela época e essa época agora vendo muitas pessoas, muitos ex-alunos estão em todo quanto canto do mundo, em muitos países pelo mundo. Louvo a Deus por estar viva a essa hora. Louvo a Deus pelo sofrimento que me traz de perto, mais perto dele. Bom, de volta aqui aos nossos estúdios, já um pouquinho afastado aí da Margareta, mas na sintonia com ela. Você está acompanhando a nossa live falando hoje sobre o Sudeste da Ásia. E eu fico muito impressionado, né? A IBNU tem uma parceria completa com a AME. Estamos apoiando, orando, né, mobilizando, já tivemos pessoas aí num apoio completo. E o que a gente gostaria de dizer para todo mundo nesse momento, né, é que você pode apoiar, né, também. Fique ligado, acompanhe na nossa live, você vai ter a oportunidade de fazer a sua sintonia. E falando nisso, quando eu vi a Margareta pela primeira vez, eu falei: cadê a Margareta? Margareta pequenininha ali, né? Quem olhava assim, que é aquela, parece que é adolescente, não, não, é a Margareta mesmo, né? E aí, começamos a vir, e agora a gente vai perguntar, né?
Como é que aconteceu isso? Uma pessoa que vem da Indonésia, que passou por toda essa luta, esse sofrimento, essa situação tão difícil, chega ao Brasil, encontra essa terra aqui de gente de coração muito especial e é recebida. E como é que foram os caminhos de Deus para que a AME aparecesse? Margareta, você está me ouvindo, acompanhando aí? Diga para a gente agora como é que começou a missão da AME, como é que Deus conduziu essa caminhada? Bom, era professora de missões de várias escolas, agências, centro de treinamento. Quando no ano 99 houve então um congresso mundial da Aliança Evangélica Mundial e um colega de comissão de missões da Aliança Evangélica Mundial, um hondurenho que trabalhou num seminário nas Filipinas, me desafiou para ir visitar o Timor-Leste recém-destruído e, encurtando a história, consegui chegar lá de uma forma muito milagrosa, que daria para contar num livro, só como é que consegui chegar em Timor-Leste 3 semanas depois da entrada da Força da Paz da ONU. Tudo ainda era fumaça, acabou tudo. Realmente, 80% da infraestrutura de Timor-Leste foi queimado. Os soldados da paz da ONU, que eram homens calejados, quando chegaram em Timor-Leste, olharam tudo isso, chegaram a chorar. E vendo tudo destruído, me convenci que a igreja brasileira deveria ajudar. Voltei para o Brasil, comecei a desafiar muitas pessoas para irem para Timor-Leste. Várias pessoas queriam ir, mas não havia ainda nenhuma agência missionária, nenhuma missão lá no outro lado do mundo, sem infraestrutura, tudo acabado. Então, a minha discipuladora falou: Margareta, você quer enviar brasileiros para Timor-Leste? É você que tem que começar a formar uma missão. Como eu conhecia várias missões, eu sabia as dificuldades de cuidar de uma missão, respondi a ela: de jeito nenhum, porque se eu começar a formar uma missão, eu vou morrer. Então ela respondeu: nem que você morra, não ouse desobedecer ao teu Deus. Toda a tua vida você foi preparada para esse momento. Isso era junho. Quando era outubro, voltei para Timor-Leste com mais um pastor e acabamos formando a AME. Em outubro de 2000, voltei de novo. Formamos a AME lá no Fórum de ONG da ONU. E já com a AME formada, que levou 5 minutos para registrar a AME, de nada, nasceu em 5 minutos no Fórum da ONG da ONU, é que voltei para o Brasil. E no ano seguinte, no ano 2001, já enviamos então a primeira equipe. E ao mesmo tempo, quando estava voltando de Timor-Leste, passei pelo país vizinho, fiquei sabendo que houve massacre de 20.000 cristãos, deixando 5.000 órfãos, que estavam sendo ensinados que Jesus não é Filho de Deus, Jesus não é Senhor, não é Salvador. Então, praticamente, com diferença de alguns meses só, entramos também no país, no outro país, quase junto com Timor-Leste. E assim, então, se formou a AME
como uma ONG, Associação Missão Esperança, que trabalha aliviando sofrimento onde tem grandes catástrofes, onde tem grande sofrimento. A coisa mais interessante é quando em julho de 2001, algumas pessoas, alguns amigos, colegas de missões, muitos são professores de missões junto comigo, formamos a AME. Na hora de montar a ata da fundação, nós colocamos que a AME ia aliviar o sofrimento onde tem catástrofe, onde tem guerra, onde tem pobreza, desastres, fome. Mal sabíamos que logo depois, no ano 2004, dezembro, veio aquele grande tsunami. Maior desastre, maior catástrofe na época, onde centenas de milhares de pessoas morreram. E dali não acabava mais. Assim como a AME foi formada por causa da guerra, por causa de massacre. Então, sem planejar, não era estratégia. A AME acabou entrando em todas essas catástrofes que parece até safra de catástrofe pelo mundo inteiro, e a gente foi entrando de catástrofe em catástrofe, na verdade sem entender muito bem nem como é que se socorre, e acabamos até formando, então, SOS, Rede SOS Global, de pessoas que queriam socorrer em desastres. E daí? Termina primeiro socorro emergencial, no maior sofrimento, e o povo ainda pede para a gente continuar, para reconstruir, e a gente ficou. Aí, então, precisa fazer desenvolvimento comunitário, e a gente ficou. Então, todos os campos atuais da AME hoje são pós-catástrofes. Entramos na catástrofe e ficamos, e a gente começa a treinar pessoas locais, formamos como obreiros locais, e já são missionários, indo para outros povos também. Assim, então, se cumpriu o alvo da fundação do estabelecimento da AME. Socorrer os povos no grande sofrimento, principalmente a igreja onde é perseguida e onde sofre. Fortalecer, mobilizar a igreja local para alcançar o seu próprio povo não alcançado e fazer missões. Assim, a AME é. Thales, como é que é esse trabalho que a AME tem pelo mundo, né, no sudeste da Ásia? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Quais são os projetos da AME? Bom, os projetos da AME acabam cobrindo muitas áreas, porque como a AME trabalha ministrando de forma integrada, que é corpo, alma, espírito, então é físico, é emocional, é mental, é cultural, é social e espiritual. Os projetos dependem até de certa forma dos voluntários que se oferecem, são de que áreas, de qual áreas? E dos obreiros candidatos a missionários são formados em quê? De que profissão? Até hobby. E acabamos, então, aproveitando todas essas oportunidades, porque trabalhamos nos países, muitos, sem muita infraestrutura, todas as áreas têm necessidade. Então, quem se oferece para trabalhar para nós, consideramos como Deus que enviou para a gente começar um projeto naquela área.
Mas o alvo final, que é fortalecer a igreja local, formar obreiros locais, capacitar, conscientizar quanto à visão missionária, treinar e mobilizar e fazer projetos de acordo, então, com esse alvo. E a gente, então, tem, em primeiro lugar, formação de obreiros. Temos, então, um centro de treinamento transcultural, de formação de obreiros, integrado, de uma forma integrada, dando todas as matérias possíveis que a gente consegue, até os treinadores, dentro de 3 meses, e a gente envia depois os obreiros locais para praticarem, são então nossos projetos. Nas áreas de, claro, educação, principalmente, e como a AME trabalha em áreas de desastres, acabamos trabalhando muito com projeto infantil, porque a AME é muito pequena. Se a gente pode socorrer numa catástrofe, só só pode formar um projeto, só pode socorrer. Então, escolhemos a faixa mais vulnerável, que não pode se defender, que são as crianças. Ainda mais sabendo que crianças separadas dos pais, órfãos, e são vítimas fáceis, bem vulneráveis a tráfico, a escravidão. Então, a gente tem muitos projetos infantis, principalmente nas áreas visadas e áreas sem infraestrutura e com fome. Além disso, claro, saúde, higiene, nutrição, que anda junto na pobreza e na carência. E a gente também trabalha muito na capacitação, profissionalização para autossustento. E trabalhamos então com agricultura, com cafeicultura, dando aula de inglês, dando aula de computação para os jovens. E, claro, não podemos deixar de ter curso de futebol. Isso daí atrai pessoas, atrai crianças, adolescentes, jovens, porque basta falar que você é do Brasil, todo mundo pede curso de futebol. Onde a gente atua? As equipes fixas, missionários fixos de longo prazo, de médio prazo e de longo prazo, estabelecemos então em 4 países no sudeste da Ásia. Camboja, Timor-Leste e mais 2 outros países com bastante projetos. Mas como socorro, como socorrista de desastre, a AME, através do seu braço, Rede SOS Global, atende praticamente no mundo inteiro, onde tem catástrofe e desastre muito grande, nos países que na emergência não tem ainda estrutura, infraestrutura para poder socorrer o seu próprio povo. Então, são países um pouco de precário, e principalmente onde também a igreja é perseguida. Já é carente, sofre de desastre, discriminada, a igreja não é ajudada. E assim a igreja mingua. Então, esses são lugares onde a gente dá prioridade e na direção de Deus, porque catástrofe ninguém sabe, ninguém prevê, não sabe quando vai acontecer, não sabe onde vai acontecer, o que vai acontecer, a amplidão da destruição. Então, a gente acaba atendendo como, por exemplo, Haiti, claro, até tsunami no Japão, trabalhamos bastante ajudando as igrejas brasileiras lá, treinando para eles poderem ajudar. Tsunami no Chile. E
no Nepal, terremoto do Nepal, Filipinas com ciclone, tufão, Myanmar com ciclone, onde mais de 300 mil pessoas morreram. Então, como socorrista, nós trabalhamos em qualquer país onde Deus dirige, mas com equipe fixa é no sudeste da Ásia. Muito obrigado, Margareta, pela toda a informação. Realmente é impressionante os caminhos de Deus e tudo que tem acontecido através da AME. Nós queremos, inclusive, pedir que todos os nossos queridos aí, você pode interagir conosco por meio do chat, você pode, inclusive, nos dizer de onde você está falando, né, onde você está conectado, mandando a sua saudação. A IBNU recebe todos com muita carinho, muita atenção, e pedindo que nós estejamos sintonizados com o coração em favor do sudeste da Ásia, onde nós temos milhões e milhões de pessoas necessitadas da graça de Deus. Bom, vocês ouviram aí sobre quais eram os projetos, quais são os projetos, onde é que a AME atua. E agora a gente, Margareta, você falou alguma coisa sobre as equipes, né, que participam. Como é que é essa história de equipes que apoiam o trabalho missionário que a AME faz? E como é que é? Porque a gente tem muita gente aí que está sintonizada, gente que tem desejo, que tem o toque de Deus na sua vida, né, é chamado de maneira especial. Como é que funciona essas equipes, por exemplo, de curto prazo? Como é que o nosso querido povo do Brasil e de outros lugares do mundo podem ser caminho de bênção aí para os projetos da AME lá no sudeste da Ásia? Então, Margarita, conte para a gente, está todo mundo querendo saber. Bom, equipes que apoiam a AME, como a própria AME trabalha em integrado e em desastre e pós-desastre, e reconstrução e desenvolvimento comunitário e formação de obreiros, fortalecer e mobilizar a igreja, montando projetos de acordo com tudo isso. As equipes que apoiam, então, são membros de igrejas, oferecendo um tempo e depende, então, da sua profissão, da sua formação, dom, talento, ministério, hobby, experiência, inclinação e tudo mais. E tem também curto prazo, médio prazo, dentro do Brasil, SOS no Brasil, por exemplo, pode ser só num final de semana. Já para o sudeste da Ásia, um mês ainda é pouco, por causa da distância, contexto e tudo mais. E, no final, as equipes dependem tanto da necessidade de cada local, de cada tipo de desastre, de cada tipo de contexto de uma aldeia, que é diferente de uma cidade grande, como também do que o voluntário se oferece a fazer. De acordo com a necessidade local, a gente então sabe que tipo de projeto montar e a pessoa vai então para ministrar direto aquilo que sabe fazer, apoiado por nossos veteranos, por nossos missionários, obreiros locais, que montam então a estrutura para poder trabalhar. E tem outra coisa também, a função de equipes que apoiam alguns dias, algumas semanas com a sua profissão, com seu ministério. Na verdade, então, essas equipes acabam ajudando tanto obreiros locais, como abrindo novos campos para a AME. Já existe um otorrino que foi para um lugar fechadérrimo. 8 anos a igreja local
trabalhou na área social, mas não queriam ouvir o evangelho. E esse otorrino foi por coincidência passar férias de Natal e Ano Novo comigo naquela ilha. Foi trabalhar 2 metades de um dia, sem sabermos que na ilha, na aldeia, estava cheio de surdos. Quando, então, depois do tratamento, eles foram curados, puderam voltar a ouvir. Na cosmovisão do povo, foi um milagre. Então, eles, 8 anos rejeitando o evangelho, pediram para a igreja local, que levou o médico para lá, pediu para que os seus filhos sejam ensinados o evangelho. E assim formou-se mais de 366 crianças aprendendo a Bíblia. Por causa de viagem de curto prazo. As viagens de curto prazo também dependem do voluntário. Quando que você tem tempo para dar para a gente servir a Deus? E em qual campo podemos colocar? Nem todos os campos são abertos para estrangeiros. E aonde que tem necessidade do ministério, da sua profissão, e então o voluntário vai então trabalhar lá e servir, e aí, dependendo se é pioneiro, a equipe fixa da AME, os missionários no local, acabam abrindo projeto naquele local, ou pode ser que você ajuda um projeto que já está existente lá e você alivia os missionários e os obreiros locais de lá, para não dizer também que a sua presença é um carinho. É uma coisa que alegra os obreiros no campo, de que eles não estão sozinhos. Encoraja. E alguns países onde nós estamos, eles não rejeitam presença estrangeira, pelo contrário, e principalmente brasileiros. Eles gostam de receber brasileiros, eles admiram estrangeiros que dão o seu tempo para ministrar a eles. Então, equipes, voluntários, viagens de curto prazo para a AME são muito preciosos. As equipes aí, todo mundo está preparado, preparem-se para, assim que abrir, né, a gente poder formar equipes aí para poder ir ajudar lá, né. Agora, Margareta, conta para a gente, você falou assim dos projetos, mas quais, hoje, agora, nesse momento, talvez assim, no momento de pandemia ou logo depois, não sei como é que vai ser, mas no momento, quais são as necessidades dos projetos da AME, que a AME precisa, o que precisa ser suprido nesse momento? Quais são as necessidades da AME? Bom, em primeiro lugar, oração intercessória. Eu achava que com o isolamento, com o lockdown, tanto no Brasil, não podendo sair, como nos países dos campos também, fechados, também não pode sair, tem isolamento em todos os campos da AME, achava bom, agora só por internet, não dá para fazer nada, só à distância, e acabou. Então, o ministério, que é tudo muito personalizado, muito pessoal. Mas formamos, então, rede de grupos de oração, e, para minha grande surpresa, nunca estamos trabalhando tanto como agora no isolamento do Covid. A gente recebe e vê tanto pedido por ajuda, tantas necessidades, que a gente acaba atendendo e acaba crescendo, acaba assumindo mais e mais, ampliando.
E também é necessário oração intercessória para levantar, para elevar, interceder pelos obreiros, se levar diante do trono da graça, que os nossos obreiros também estão isolados, precisam também de muito encorajamento, e as orações é que estão alimentando, sustentando, agindo nesse isolamento que humanamente parecia impossível. O segundo ponto, nós estamos já ajudando, distribuindo pacotes de alimento mais básicos, que em 4 meses de isolamento já temos distribuído para mais de 1.000 famílias em 4 países. Tudo isso dentro do isolamento, quando a nossa lógica humana fala que o Brasil está numa crise grande economicamente, além de saúde. Para nossa grande surpresa, Deus tem outro plano para nós. E na medida que o Covid, a crise se delonga, mais e mais pessoas, mais e mais famílias, mais e mais povos precisam de ajuda. E essa ajuda não é só dar de comer. Essa ajuda mostra o amor de Deus para com as pessoas na sua hora de maior desespero, quando estão se sentindo humilhados porque não têm o que comer, não conseguem dar de comer para os seus filhos que estão chorando de fome. E aquela sensação de incapacidade, de inutilidade, de ter que depender de ajuda que não vem, ajuda oficial que não vem, pessoas isoladas. Então, vamos precisar de muita ajuda, de muito trabalho em conjunto para poder distribuir maior número de pacotes para maior número de famílias. 1.000 famílias significa em torno de 5.000 pessoas, se for por família, 5 pessoas. Metade disso recebe só uma vez a ajuda. Agora, a outra metade recebe já 2 vezes, 3 vezes, e até os nossos projetos infantis recebem já 4 meses mensalmente. Terceira ajuda que a gente está precisando, nós temos um projeto Prata de Casa, que a gente está resgatando os cristãos nominais que estão se perdendo no meio da sedução de outras crenças, por causa de fome, por causa de um prato de comida, por causa de educação dos seus filhos. E houve um grande escândalo num lugar onde realmente o abuso de menininhas até de 10 anos de idade é considerado normal. Precisamos prevenir. Precisamos proteger as meninas. Por causa de um prato de comida. E nós estávamos fazendo uma construção de um prédio muito simples que serviria como centro juvenil para o projeto Prata de Casa de lá, que cuida de 130 crianças pré-adolescentes e adolescentes. Queremos ter um lugar para eles, onde se sentem bem, seguro, amado, cuidado. Tivemos que parar por causa do isolamento Covid, mas agora com esse aumento no isolamento de abuso de meninas menores de idade, temos que acelerar a construção e, graças a Deus, essa semana o projeto já pode começar a funcionar, mantendo todo o protocolo de saúde e tudo mais, e a construção pode retomar. Precisamos acelerar e isso também significa dinheiro, ajuda de obreiros, ajuda de profissionais, ajuda
de psicólogos, conselheiros. Precisamos, quando o isolamento acabar, ter já uma contingência de pessoas profissionais que ministram, cada um com a sua área de especialização, para cuidar, para prevenir e para mostrar para o povo local que abusar crianças não é parte da cultura. Temos que fazer diferença, temos que mostrar que é possível mudar. Precisamos nos concentrar nisso. Bom, Margareta, é até difícil, né, a gente ouvir coisas desse jeito diante de um cenário tão complicado, de um mundo perdido, sem Deus, sem os mínimos referenciais daquilo que a gente tem da parte do Senhor, e por isso, de fato, a gente tem que ser mobilizado, né? Você falou no começo aí que o Brasil deixou de ser um país que só recebe para agora ser um país que envia e que faz missão. E eu quero realmente fazer um apelo, né, a todos que estão com a gente. Nós queremos deixar claro, né, que a proposta de Jesus é que nós devemos ser testemunhas do Evangelho onde nós estamos, e também não só em Jerusalém e Judéia, mas Samaria e confim da terra. Toda a igreja bíblica tem um compromisso missionário pleno, desde onde está até atingir os povos que não foram alcançados. E esse compromisso é um negócio tão sério que não é motivo de discussão, né? Jesus, por exemplo, abençoava as pessoas movido de íntima compaixão, né? A razão por que a gente se envolve com projetos que têm a ver com educação, por livrar crianças de um sofrimento tão apavorante como a gente ouviu, né? Como a gente se envolve com outros projetos, é porque a gente entende que a graça profunda de Deus se manifesta de maneira concreta, por esse amor incondicional, e essas pessoas vão entender o que que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então eu quero realmente pedir que você se envolva. Nós colocamos aí a conta da IBNU, você pode enviar sua contribuição, se Deus assim mover o seu coração, e dizer, olha, essa contribuição eu estou mandando especificamente para a AME também está acompanhando a gente aí, pode colocar conta, mandar e-mail, nosso objetivo é a gente aqui não ficar com nada, para que, de fato, os recursos cheguem nas pessoas que precisam da ação do reino, fazendo diferença e vencendo as forças das trevas e trazendo o poder do reino de Deus e a cura da graça profunda de Cristo Jesus. E agora, Margareta, depois de ouvir isso, olha, a sua história realmente é uma coisa impressionante, né? Eu fico assim, não sei nem que palavra usar, se é chocado, atingido pelo fato de como o seu coração ferido e machucado, né? Você sofreu aí uma espécie de, a gente pode dizer, uma catástrofe interna na sua dor, né? E que Deus transformou pela graça aqui no Brasil, com a chegada do amor profundo do Senhor e o seu chamado aí para fazer diferença, e agora as catástrofes do mundo caem na sua mão, na nossa mão, para a gente fazer diferença. Então eu queria perguntar para você, olha bem, né, para a cara desse povo brasileiro, ou para as caras, tem todo tipo de cara, que o Brasil é show de bola por causa disso, né? Todos os povos estão aqui dentro. E o que que a gente pode fazer para abençoar o sudeste da Ásia, para minimizar essa dor, para trazer o evangelho? O que que a IBNU pode fazer? Conta para a gente e diga para o nosso povo querido ser desafiado diante das necessidades do reino. Como a IBNU pode apoiar a AME? Preciso aproveitar para agradecer. Desde a fundação da IBNU tem adotado, apoiado a AME. Pastor Sayão já
apoiava a AME, dando treinamento, apoiando, cuidando dos nossos obreiros em Timor-Leste, que já estão lá há uns 16 anos agora, 17 anos lá em Timor-Leste. E sempre, ao longo desses anos, a AME tem sido apoiada pela EBNU. Agora, no Covid, de uma forma muito especial, vocês têm divulgado, incluindo a AME nas suas divulgações missionárias, e também com muitas ofertas, quando precisava. Sempre a IBNU foi muito graciosa, generosa em ajudar. Continue a apoiar a gente em tudo isso. Ajude a divulgar também a AME. Nessa Covid, a gente não pode fazer visitação às igrejas, então precisamos de mais gente para ajudar a divulgar, que não estamos parados, pelo contrário, estamos até ampliando, estamos alcançando pessoas que não eram alcançáveis antes, tanto através da internet e principalmente através de distribuição de pacotes de alimentos nos lugares que não podemos entrar. As igrejas locais, que são nossos parceiros, podem entrar, e na medida que a gente ajuda a igreja local, assim também a igreja local acaba sendo respeitada e a sua mensagem do evangelho é ouvida pelo povo que antes tinha coração duro, agora recebendo ajuda, o coração, eles choram, eles pedem oração, eles pedem para orar por nós, pelos parceiros locais. E outra forma de ajudar muito a gente é dar treinamentos, dar atendimentos tanto profissionais como ministeriais. Como falei, de todas as áreas. Simplesmente depende o que você sabe. Nós precisamos também de ajuda para cuidar dos nossos obreiros nos campos. Não só os brasileiros que estão nos campos, como também os nossos obreiros locais, nossos bolsistas, estudantes de ilhas detonadas, que precisam de educação superior, que não tem na sua ilha, e se eles aceitam, eles têm que mudar de religião, têm que deixar a Jesus, de crer em Jesus. Também precisamos de apoio, tanto para nossos obreiros brasileiros, obreiros locais e os nossos estudantes bolsistas, que a gente apoia, que a gente custeia de forma integral, não só a faculdade, como também o custo de vida, moradia, alimento e tudo mais. E nós precisamos também de ajuda nas nossas bases aqui no Brasil, em todas as áreas, para que a gente possa montar de novo um centro de treinamento e a divulgação, representação e tudo mais. Isso vale, então, para as pessoas que estão fora do Brasil, como dentro do Brasil. Aqui, a partir do Brasil, nós podemos tanto, então, receber a ajuda de vocês, através de artigos, através de ministração por internet. E, por último, como ajudar? Assim que o isolamento acabar, a crise de saúde, de contaminação, quando tiver vacina e remédio eficaz, depois de alguns meses, então podemos viajar de novo, entrar em outros países. Temos que ir urgentemente aos campos para começar a socorrer. Por quê? Porque estarão traumatizados, desesperados, e depois da crise de saúde, vai ter depressão, recessão econômica.
já está começando agora as pessoas passando fome. Por isso a distribuição alimentar é muito significante e relevante. Mas quando começa, então, a sentir abertamente a economia que é globalizada, então a recessão vai ser globalizada, principalmente nos países onde a AME serve, são países um tanto precários. Precisamos, então, ter já equipes para ir uma atrás da outra, tão logo os países dos campos ficarem abertos. E isso temos que preparar desde agora, montando já projetos com equipes, com pessoas capacitadas para dar cursos diversos, principalmente capacitação para autossustento para pessoas que não vão ter mais o que comer, não vão ter mais como vender. Além disso, também, psicólogos e conselheiros para ministrar cura de trauma, porque sabemos, assim como no Brasil, nos outros países também, está acontecendo muito violência doméstica e outros tipos de violência, e crianças traumatizadas por terem passado por fome e outros tipos mais de sofrimento. Precisamos ter, então, pessoas planejadas, preparadas para isso. Eu diria, essa é hora que a gente está dentro da casa, essa é hora da gente se preparar, meditar, refletir, pedir para Deus revelar para nós o que Ele quer que a gente faça no pós-Covid, como ainda agora, dentro da crise. Muito obrigada, Ibenil. Agradeço a todos vocês. Rogo as maiores, as mais ricas bênçãos celestiais sobre todos vocês, de toda a família da AME, agradecendo a vocês e orando por vocês. Boa noite. Margareta, a gente quer agradecer de coração a sua participação aqui com a IBNU, né? Eu quero dizer para todo mundo que eu sou IBNU e sou AME também, e é uma alegria muito grande ter o privilégio de ter você e a AME com a gente. Agradeço muito a participação da Suzy com a gente, que também tem um coração muito voltado para a missão, e também o Jonatas, que faz parte dessa equipe, e também tem voltado o seu coração, o seu esforço para a área da missão. Eu quero terminar esse momento dizendo para vocês que eu fui numa missão da AME, eu estive pessoalmente lá. E eu queria fechar esse momento com um testemunho, porque eu vi a situação limitada naquele país que a gente visitou, eu vi as condições básicas e simples com que todos estavam envolvidos. Eu estava num lugar em que eu nunca tinha estado na minha vida e, estranhamente, me senti totalmente em casa, né? E logo, por causa da cruz do Calvário, a gente se sentiu completamente irmãos com gente que eu nunca tinha visto. E eu comecei a ver, assim, à medida que eu dava aula, eu fiquei muito preocupado, que eu cheguei morto de cansado. Passei 2 noites no avião, e para alguém que tem qualquer dúvida, eu estava na classe econômica, e quando eu cheguei lá, eu falei: "Como é que eu vou dar aula? Eu estou totalmente detonado, e no dia seguinte eu tenho que dar aula de manhã, de tarde e de noite". E no outro dia, eu acordei 0 quilômetro. Eu dei aula o dia inteiro, não sei como, mas eu tenho talvez uma explicação. Eu vi o rosto daquele pessoal, eu vi a fome,
as coisas mais simples que eu já disse em tantos lugares, como é que eles bebiam, como é que eles agradeciam, que eles estavam escutando e aprendendo. E aí eu vi uma aluna que tinha um sorriso, assim, muito radiante, e eu fiquei impressionado, né. Falei: "Mas puxa, mas quem é essa pessoa, né? Por que que ela é tão feliz assim?". E aí a resposta veio do pessoal da AME, a família dela foi assassinada, né, num genocídio, ela foi criada num orfanato, e Deus mexeu com a vida dela, e agora ela vai fazer diferença com a missão. E ali estavam pessoas diferentes, de línguas diferentes, e no espírito estávamos todos um, e eu tentando aprender o que é seguir a Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Obrigado, Margareta. Deus abençoe o sudeste da Ásia, que o poder do Espírito de Deus sopre poderosamente ali, trazendo vida, salvação, libertação. E você que está com a gente, não pense que você está vendo uma live. Não! Você está sendo convocado a repensar a sua vida, seu compromisso com Deus, com a missão, no tempo que Deus nos dá aqui. Muito obrigado a todos, um abraço da IBNU, né, de coração, e que você fique sintonizado com a gente e que Deus abençoe muito a sua vida e que a gente multiplique o reino nessa sintonia. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Suzy, obrigado Jonatas, obrigado demais Margareta, toda a turma da AME, e um grande abraço para todos e fique sintonizado com a gente. A gente está aí, temos lives, procure, né, seguir, acompanhar para que a gente divida tudo aquilo que Deus tem nos dado de maneira especial. Muito obrigado, boa noite a todos, um grande abraço.